Graça e paz, amém? Como você está nesta manhã? Tudo vai bem? Um pouquinho de frio? Pouca coisa, né? Então hoje, aliás, semana passada a gente finalizou, né, por enquanto, nossa série sobre as parábolas, certo? E aí a gente conversou um pouco sobre a parábola do grande banquete. E nós finalizamos muito bem, né? Como é bom a gente saber que há lugar na mesa e como é melhor ainda a gente saber que foi incumbido a nós chamarmos as pessoas para encher a casa do Pai. Amém? Hoje, então, nós damos início à nossa série com o tema, qual que é o tema? Aprendendo a viver em comunhão com o Pai que já nos recebeu. E o texto base ali, Efésios 2,18. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Algumas outras versões diz assim, por meio dele, vírgula, Cristo, vírgula, nós temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E aí, semana passada à noite, eu comentei com vocês, expliquei um pouquinho sobre essa série. E essa série vai trabalhar sobre o quê? Qual que é a base dessa série? Nós vamos falar sobre oração, né, Bá? E aí, como você está nesta manhã? Eu quero conversar um pouquinho com você. O que você pensa e entende sobre oração? E aí, quem pode me ajudar a aquecer os motores para a gente poder começar a conversar? Eu falo que nós vamos descobrir com o tempo o que é uma vida de oração. Primeira coisa que nós descobrimos, uma vida de oração não é uma falação. Uma vida de oração não é onde eu falo e eu não ouço. Então, quando nós amamos ao Senhor, quando nós amamos qualquer ser humano, nós fazemos o quê? Nós temos o desejo de nos relacionarmos com Ele. Então, a minha vida de oração, ela tem muito a ver com o meu amor para com o Senhor. Se eu amo o Senhor profundamente, eu tenho um relacionamento com Ele. Isso é uma vida de oração, aonde eu falo e aonde eu também ouço. Coisa terrível quando nós encontramos alguém que a pessoa fala, e quando a gente vai falar, ela fala o quê? Ai, tô atrasada, tchau, tô indo embora. Daí você fica no vácuo, não fica? Isso é horrível, isso é horrível. E com Deus é assim. Deus não espera que eu e você ficamos o dia inteirinho, como tem gente que diz, mas eu oro o dia inteirinho. Então para de orar o dia todo, porque com certeza você não está ouvindo ao Senhor. Desenvolve um tempinho onde você fala, mas você também ouve. Isso é oração, é um relacionamento. E estudando esse tema, nós estamos descobrindo, né, o quanto nós somos escassez na nossa vida de oração. Já parou para pensar? Que uma das coisas que nós começamos a oração, Começa a perceber isso, você que está aqui nessa manhã. Tem gente que começa a oração de que forma? Senhor meu Deus, agora nós entramos na tua presença. Daí Deus pergunta assim para a pessoa, aonde você estava? Então não preciso desse negócio, eu entro e saio da tua presença. Nós que nascemos de novo, nós vivemos constantemente na presença. Então oração não é você começando assim, agora eu entro na tua presença. Eu estou na tua presença, eu vivo na tua presença. Começa uma vida de oração. E nós vamos descobrir nessa série que nós estamos fazendo o quão nós precisamos aprender sobre oração. E, irmãos e irmãs, é fantástico, é poderoso tudo isso, começando nas nossas vidas, né, Natan? O que nós estamos descoberto sobre a vida de oração? O que o Senhor, o que o Espírito Santo e o que o próprio Jesus Cristo espera de nós, como filhos e filhas de uma vida de oração. A coisa mais interessante, então, quando a gente olha sobre oração, é que a Bíblia por si só, a palavra de Deus por si só,
ela não traz um termo específico para oração. Se você parar para pensar, a Bíblia não fala oração, tananana. A Bíblia não traz uma definição clara de oração. Já parou para pensar? Dona Terezinha, senhora que tem uma caminhada um pouquinho mais longa que eu, pouca coisa. Senhora já parou para pensar nisso? Nos seus anos de estudo na Bíblia? Já parou para pensar como a oração, o tema oração, o que é oração na Bíblia, ela não deixa clara? Vamos discutir um pouco sobre isso. Todos nós vamos melhorar e nós vamos aprender por quê. A nossa caminhada de fé, quando nós caminhamos e quanto mais nós estudamos, eu falei para minha irmã ontem, quanto mais a gente lê a Bíblia, menos crente eu acho que eu sou. A oração nada mais é algo muito simples. Ela é um ato de relacionamento. Todos nós aqui falamos que oração é o quê? Eu estar em íntimo contato e eu me relacionar com Deus. Quando a gente vai lá para o início, você já sabe que eu gosto de começar as coisas no isso que eu ia começo. Quando a gente vai lá em Gênesis, quando Deus cria as coisas, quando Deus faz o homem, a única criação, a única coisa que Deus se relaciona é com quem? Adão. É com o homem. Deus, na sua infinita grandeza, o que ele fazia na viração do dia? Ele visitava. Para e pensa, Deus nos criou nada mais, nada menos, porque ele queria, ele almejava, não que Deus precisasse de algo, né? Sangue e fogo, né? Deus não precisa de nada, mas ele tinha um relacionamento com o homem. Um desejo. Deus não se relacionava com os peixes. Deus não se relacionava com as plantas. Apesar da minha mãe, coitada, na sua grande idade, conversa com as plantas de vez em quando, tá tudo bem, né? Mas Deus, ele se relacionava apenas com o homem. Todo dia Deus descia e conversava. E olha só que interessante, quando a palavra fala lá em Gênesis 3 que Deus andava pelo jardim, o termo no hebraico dá a ideia de andar de intimidade. Então Deus só não passeava pelo jardim, Deus tinha intimidade com o homem. Então, desde o início, eu e você, a criação foi feita para quê? Relacionamento. Puro e simples. Mas o que acontece? Tem o ditado diz que tem uma pedra no meio do caminho, mas a gente tem uma cobra no meio do caminho, não é verdade? Entra a cobra na história. E aí está o grande problema. Quando o homem cai, quando o pecado entra, o que acontece? Do exemplo que eu fiz com vocês semana passada. A gente estava onde? Ai, as pernas estão doendo hoje. Lembra da cadeira? Quem estava aqui semana passada lembra. Tinha 2 cadeiras. Nós estávamos aqui, assentados nas regiões celestiais, mesma posição. O homem peca, o pecado entra na vida do homem. O que acontece com o homem? Eu exagerei, né? E vou exagerar hoje de novo, para vocês acordarem. A gente acontece o quê? Cria-se o quê? Uma distância. Porque o que é a definição de pecado? O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele gera o quê? Um abismo. Então, o relacionamento que o homem tinha com Deus, o que acontece? Rompido. O que acontece? Se perde. Fica fácil o acesso? Não. O homem perde a identidade, o conhecimento de saber que ele tinha um livre acesso. Porque os olhos deles foram abertos, os olhos da alma. E a alma é sentimento, é emoção. E o homem começa a viver pelo quê? Pelos seus sentimentos. Tanto é que o que acontece com Adão e com Eva? Eles são tirados do jardim e eles vão viver mediante ao quê? Ao fruto do seu trabalho. Aí que tá.
a gente come e começa a viver pelo seu esforço. Então para e pensa. Deus nos fez, Deus nos criou para um relacionamento íntimo. Ele andava todo dia com o homem. Ato de estar junto. O pecado entra na humanidade. O pecado afasta. A gente pega o Antigo Testamento, a gente vê, Moisés recebe as leis, e a lei nada mais é do que exposição do pecado e o homem fazendo de tudo para ser aceito. Ali se cria-se um pacto. O pacto da lei, que é diferente do tempo que a gente vive hoje, que é o tempo da graça, o tempo da nova aliança, é que o quê? Pela lei é pelo esforço. Você tem que fazer. Lembra? O sumo sacerdote, ele tinha que ir o tempo inteiro, uma vez o tempo inteiro não, né? Uma vez ao ano, ele fazia o quê? Um rito. Se preparava, tinha que sacrificar, tinha um véu, separava os santos dos santos, um véu espesso, pesado. Se colocava-se uma corda no sacerdote para quando ele entrasse, porque se ele tivesse em pecado ele morria, e mais ninguém podia entrar porque as pessoas também iriam morrer. Então tinha-se uma corda com um sino, caso esse sino tocasse, sinal que o sacerdote tinha morrido, tinha que puxar o corpo. Olha quão grave é o pecado. Era o pecado, né? Que o pecado foi resolvido na cruz. E aí o que acontece? Vem Jesus. E aí a história é outra. Então, Bem outro. vamos lá. Oração, então, na sua essência, na mais pura, assim, de um modo muito simples, ela é, na verdade, então, o movimento do coração humano em direção ao coração de Deus. Ela é muito mais do que um ato religioso, mais do que uma prática espiritual entre muitas. Orar é uma linguagem de relação viva. Igual eu falei para vocês, a Bíblia revela a oração como uma resposta, uma conversa iniciada não pelo esforço humano. O homem no jardim não tinha que se esforçar. Muito pelo contrário. Deus ia até o homem. Não era o homem que ia a Deus. O relacionamento inicial não era pelo esforço. Era uma conversa iniciada ali, ó, de intimidade, porque Deus vinha até o homem. Então não era iniciada pelo esforço humano, mas pela iniciativa de quem? De Deus. A iniciativa sempre é de Deus, porque Deus o que? Ele tinha um anseio no coração de se relacionar com o homem. Desde o Éden, igual eu falei para vocês, Deus o que? Passeava na viração do dia, ele conversava com Adão. A oração sempre foi uma expressão de quê? De comunhão. Comunhão do homem com Deus. O homem foi criado para ouvir e responder. Foi criado para falar com Deus e ser falado por ele. A queda, no entanto, o que acontece? A entrada do pecado, ela distorce tudo isso. O pecado, ele produz o medo, ele produz a distância, ele produz a vergonha, ele afasta o homem. E a oração, então, ela passa a ser marcada, em muitos momentos, por uma insegurança, uma tentativa de reconciliação. Eu não falei para vocês, eu me esqueci, me perdoem, mas o tema dessa primeira aula hoje, então, é o que é a oração na nova aliança, que é o tempo em que nós vivemos. Então, o pecado, ele gera essa distância, essa vergonha, e a oração muitas vezes passa a ser marcada o quê? Por insegurança, por tentativa de reconciliar, porque o pecado impõe esse medo. No Antigo Testamento, então, o povo de Israel, ele desenvolveu uma rica tradição de oração. Lembra que a gente estudou lá nas parábolas o quanto eles conheciam e quanto eles inculcavam a palavra de Deus? Lembra que as crianças, até os 5 anos, elas decoravam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios? Então, eles tinham esse relacionamento, mas era um relacionamento pelo medo e pelo esforço. Certo? Então, eles tinham essa tradição da oração. A palavra, então, as palavras que a gente encontra no Antigo Testamento, lá do hebraico, que fala sobre oração, é tefila, palaal e gaar, que na sua tradução é oração, interceder e clamar. Essas palavras elas aparecem no contexto de quê? De uma súplica, de louvor, confissão e petição. A oração era sincera,
Mas muitas vezes vinculada ao quê? Ao culto, aos sacrifícios e ao templo. Muitas vezes a oração ela é fechada só aquele momento sagrado, aquele momento que eles iam acessar a presença de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, a presença de Deus não era constante. O Espírito Santo não estava no meio do povo. Então eles precisavam, se fazia necessário fazer o quê? Sacrifícios. Então as súplicas, o clamor era sempre nesse sentido, sacrificial. Eles sempre tinham esse medo, porque para e pensa, o pecado do povo tinha que ser perdoado uma vez ao ano. Se não podia chegar perto do Santo do Santo, onde estava a arca, senão você morria. Quando você lê lá quando Moisés recebe a lei, Deus fala para Moisés para ninguém se aproximar do monte, porque quem se aproximasse do monte iria morrer. Iria morrer. Então se tinha esse medo, tinha-se essa insegurança, mas era por causa de Deus? Não. Era por causa do? Exatamente. Era por causa do pecado. Olha só, a oração, o acesso direto à presença de Deus, igual eu falei para vocês, ele era extremamente restrito. O Santo dos Santos, igual eu falei para vocês, ele só era acessado uma vez ao ano pelo sumo sacerdote. E após os ritos rigorosos de purificação. Para o povo comum, orar era muitas vezes um clamor à distância. O povo que caminhava ali junto, o povo de Israel, via muitas vezes um Deus distante. Falava, pô, se eu chegar perto do monte eu vou morrer. Eu vou querer ir lá? Eu? É mais ruim, hein? Acha que um homem queira se aproximar vai morrer? Não. Porque o pecado fez isso. Olha só. Já então, no Novo Testamento, há uma mudança. O verbo principal que aparece para a oração é proseuchomai. E o substantivo ali é procheu, que traz o quê? Na sua raiz, há uma ideia de alguém que se volta para Deus com reverência e intimidade. Quando você vai ver no Novo Testamento, quando se fala de oração, a palavra no grego ali, ela não dá mais ideia de clamor ou súplica, mas ela dá a ideia de proximidade com intimidade. Relacionamento. Por quê? Quem que está no Novo Testamento? Jesus. Jesus ele veio fazer o que aqui na Terra? E ele mesmo fala. Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Porque como Deus deu a lei, e a palavra dele não volta, ele não é um Deus que muda, ele é um Deus presente e inconstante, a lei precisava ser cumprida. Um sacrifício precisava ser feito. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que o quê? O pacto de relacionamento entre o homem, Deus e o homem é diferente. No Antigo Testamento, a gente tem a lei. A Bíblia fala que a lei mata. Mas no Novo Testamento nós temos o Espírito, e a palavra fala que o Espírito vivifica. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Mas a forma de se relacionar por intermédio de Cristo Jesus é totalmente diferente. Glória a Amém? Deus. Consegue ver? A oração, ela muda. Nós temos intimidade, nós temos acesso. Por quê? Paramos de estar distante, nos tornamos o quê? Filhos. Consegue ver como orar muitas vezes é muito mais simples do que a gente acha e como realmente a gente não sabe? Deus sempre quis, Deus sempre quer se relacionar comigo, com você. Sempre, sempre, o tempo inteiro. Olha só. Mas o que revoluciona então a prática de oração é que em Cristo a distância ela o quê? Desaparece. A oração ela deixa de ser um clamor por aproximação, como o povo fazia, e passa a ser o quê? A expressão de quem já foi acolhido. Eu oro sabendo que o Pai já me aceitou. Então eu não preciso ter medo de orar.
Não preciso ter medo de falar. Não preciso ter medo de usar as palavras para conversar. Porque eu tenho a plena certeza que em Cristo Jesus nós já fomos aceitos. Amém? Ô, Natan, isso mexe muito com a gente. Sim. Porque a gente está descobrindo que não é nós que temos necessidade de se relacionar com Deus, mas é Ele que tem. E quando é rompido ali, a minha cabeça, eu já estava lá no Jardim do Éden, já estava lá batendo papo com a serpente. E eu fico pensando assim, ó, então por que às vezes nós temos essa dificuldade de nos relacionarmos? Porque na verdade nós temos que estar na dependência do Pai. Porque ter uma vida de oração, ela não é fácil, mas ela não é impossível. Mas olha que interessante, eu aqui pensando uma coisa. Deus podia ter criado só os animais, as plantas, os peixes, e acabou. Mas Ele cria algo para o bem dele. Porque Ele tem o desejo de se relacionar. Ele tem o desejo de se relacionar comigo e com você. Por isso que Ele nos cria a imagem e semelhança de quem? Dele. Gente, olha que coisa fantástica isso, que coisa maravilhosa. Que descoberta tremenda isso. Por nos amar tanto, Ele precisa criar algo que é parecido com Ele, para Ele se relacionar. Porque Deus podia se relacionar com os peixes, mas foi Ele que criou. Mas os peixes não eram a imagem dele. Ele cria algo que é a imagem dele, para Ele se relacionar. Então, na verdade, quando eu começo a pensar assim, o meu coração sai pela boca. Eu quero o quê? Eu quero me relacionar. Eu quero ter uma vida de oração, que não é esse jugo, não é o sacrifício, não é o peso, não é entrar e sair na dependência, mas é uma vida de constância. O que eu faço? Eu quero me relacionar com quem? Por que o nosso coração, quando a gente começa a pensar e gera essa anseia no nosso coração, por quê? Lembra que a gente estudou que Deus faz o quê? Ele assoprou o Espírito dele sobre nós. É algo da parte dele sobre nós. Então nós cremos que o homem tem o quê? O Espírito de Deus que foi soprado nas narinas dele. Por que quando a gente começa a estudar isso a gente fica doido? Por quê? Porque a gente foi feito para isso. É a nossa essência. É simples, não é? E ao mesmo tempo é profundo. Nossa, misericórdia, não é muito simples. Mas por que é difícil? Porque o pecado fez o quê? Rompeu. Separou. Olha só que interessante. Calma aí, deixa eu só me achar aqui. Então, o véu ele foi rasgado por aproximação e passa a ser a expressão de quem já foi escolhido. O véu foi rasgado. A medida agora é o quê? Viva e permanente. O próprio Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 3,16, ele clama dentro dele dizendo o quê? Abba, Pai. Então, é nesse cenário que se estabelece a oração na Nova Aliança. O livro de Hebreus, né, que faz essa ponte, ele entra entre o sistema antigo e a obra de Cristo, e lá em Hebreus 4,16, que é um dos textos bases de hoje, diz assim. Repete. Hebreus 4,16. Olha o que Hebreus fala. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajuda nos momentos da necessidade. Aproximemo-nos ao trono da graça com toda a confiança para que recebemos o quê? E encontremos o quê? Que faz o quê com a gente? Aonde? Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Meu amado, isso daqui é uma virada completa na compreensão espiritual do povo de Deus. Não se trata mais de se aproximar de um trono de juízo. Não se trata mais de você se aproximar com medo. Ou como eu falei ali no Monte Sinai, onde o povo, quando foi receber a lei, não podia se aproximar. Olha só que interessante, Nicholas Wright, que é um teólogo que eu gosto muito de ler, ele diz assim: a oração cristã não é um grito à distância, mas uma respiração contínua de quem já vive unido ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Amém, Jesus. A oração cristã não é um grito,
mas é uma respiração contínua de quem já vive unido ao Pai por meio do Filho no Espírito. Romanos 8, do 15 ao 16, confirma esse lugar de intimidade restaurada. Olha só o que diz Romanos 8, do 15 ao 16. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os para novamente temer, mas receberam um espírito que por meio do qual clamamos, Abba, Pai. o próprio Espírito faz o quê? Aonde? Que somos. Acabou, vamos embora. Pai eterno. Por que ele fala aqui? Vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer. O que eu falei para vocês no começo da aula? Eles tinham medo. Tinha uma distância muito grande. Mas olha só o que o Paulo fala aqui, ó. Mas nós recebemos o Espírito que nos adota. Adoção, filiação, que nos torna o quê? Filho, por meio que clama do quê? Abba, Pai, Paizinho querido. Eu tenho intimidade. E tem mais, o próprio Espírito Santo, ele faz o quê com o meu espírito? Ele testemunha, ele testifica, ele fala para o meu espírito constantemente que eu sou o quê? Que eu sou filho de quem? De Deus. A posição de filho é nossa. Nós somos salvos, amém? Amém, Jesus. O próprio Espírito, então, ele testemunha ao nosso espírito dizendo que somos filhos de Deus. A oração, portanto, já não nasce mais desse medo, mas a oração ela nasce da filiação. Filiação é a ideia de tornarmos o quê? Filhos. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Não é mais o que? Uma performance espiritual para conquistar um favor divino. Nós não estamos mais com medo de entrar no Santos dos Santos. Nós não temos mais que cumprir a lei que foi dada ao povo. Não é isso, mas é uma expressão livre e sincera de quem o nosso tema já foi aceito. E agora acontece o quê? Vive em comunhão com o Pai. Nesse contexto, então, Jesus ele redefine a oração não apenas mais como um ato, mas como um estilo de vida. João 15:15. João 15:15. Jesus fala assim, ó: já não o chamamos de, porque o servo não sabe o que, mas disso eu os tenho chamados de, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu fiz o quê? Nos tornamos amigos, filhos, somos próximos, sabemos quem somos, não podemos ter mais dúvida. Nós servimos a Deus, nós não somos servos de Deus. Há uma diferença. Eu sirvo porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não tenho medo, assim eu caminho, eu avanço e foi dado a nós o ministério da reconciliação e mediante a isso nós fazemos a obra crescer. Mas não porque sou servo, mas porque sou filho. E filho que conhece o Pai, ele não tem medo. Ele sabe onde ele for, o Pai está presente. Por quê? O Espírito fala ao meu espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Então, o servo ele tem medo, ele pede com cautela. O amigo não, ele conversa com a liberdade. A oração, então, ela passa a ser um espaço do quê? De amizade e intimidade com Cristo, por meio dele, com o Pai. Como diz Dallas Weiser, que é um outro teólogo muito bom americano, ele trabalha num texto, num livro que se chama Divine Conspiracy, eu não sei falar inglês, ele diz assim: a oração é falar com Deus sobre o que estamos fazendo juntos. A oração é falar com Deus sobre o que estamos fazendo juntos, porque somos filhos, então estamos ligados. Essa definição é simples, mas profunda e nos reposiciona. Orar é o quê? É parceria, é conversa, é intimidade. Não é mais obrigação. Nós não somos mais obrigados a.
Russell Shedd também diz assim, e reforça a ideia de que na nova aliança a oração está firmada sobre o sangue de quem? De Cristo. A oração ela é trinitária. Nós oramos ao Pai, por meio do Filho, pelo poder do Espírito. Nós oramos ao Pai, por meio do Filho, pelo poder do Espírito. Toda vez que nós oramos, a Trindade está ali. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Além de você não estar mais sozinho, você tem três, que também é um, com você. Comunhão do Pai por meio do Filho pelo poder do Espírito. Amém. A oração cristã, então, ela se faz eficaz por quê? Por causa do caminho aberto pelo Salvador. Não depende da intensidade do clamor, mas da certeza de que o caminho já está feito. É por isso, então, que a oração na nova aliança não começa com o esforço, mas com o descanso. Não se trata de buscar uma entrada, mas de viver com consciência no lugar onde já fomos reposicionados. Somos chamados para orar com ousadia, não porque nos tornamos perfeitos, Dona Terezinha. A gente não é porque a gente é perfeito. Não é por causa disso, mas porque Jesus já se apresentou ao Pai. Amém, Jesus. Como Amém. filho, nós temos o que? Livre acesso. Obrigada. Não é porque eu sou perfeito que eu oro com intensidade. Não, porque Jesus já se apresentou ao Pai. E lembra, Jesus é o quê? O nosso mediador. Então eu não preciso ter medo de orar, eu não preciso orar com intensidade porque eu sou perfeito ainda. Não! Nós somos filhos, eu tenho um mediador ali comigo, que é Cristo. É por meio de quem? De Cristo. Oramos por meio dele, é por meio do Filho. Como filhos temos livre acesso, como amigos temos liberdade para conversar. Como corpo de Cristo, oramos movido pelo mesmo Espírito que habitava nele. Por isso, nossa missão é o quê? Restaurar essa verdade em nossos corações. É o quê? A oração no novo nascimento, ela nasce o quê? Da certeza que a porta está o quê? Abertas. Por isso que a porta está aberta. Porque Cristo já abriu. Amém. Glória a Deus. Amém? Que a porta já está aberta. Não se trata então de abrir um caminho, mas viver nele. E isso muda tudo. A oração, quando compreendida sobre a luz da graça, que é o tempo em que nós vivemos, torna-se o quê? Um espaço de comunhão, um lugar de transformação e uma linguagem contínua de quem já vive na casa do Pai. A gente começa a entender cada vez mais que por meio da nossa oração, quando nós vamos entendendo isso, que o caminho já está aberto, que nós não temos mais, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e cada vez mais nós entendemos que nós estamos na casa do Pai. Lembra da semana passada que eu falei que quando nós recebemos a chave da mansão, nós temos que fazer alguma coisa? Que é conhecer a mansão? Nós recebemos essa chave, foi dado a nós, porque nós somos salvos. Nós entramos, acessamos, a mansão está pronta. Ela está pronta, está perfeita, a obra está completa. Mas eu e você, nós temos que fazer o que para usufruir melhor daquela mansão? Como vai? O que a gente tem que fazer com a mansão? A gente tem que, pode falar, andar, conhecer, caminhar. Nós temos que abrir os armários, nós temos que entrar nos cômodos, nós temos que explorar. Porque a obra completa de Cristo, ela já está pronta. Cabe a nós conhecer cada vez mais. Seguindo então nessa ideia, o caminho de reconexão entre a oração e a graça, nós precisamos entender o quê? Que a forma como oramos é diretamente influenciada pela imagem que temos de Deus. A forma que nós oramos é diretamente influenciada pela imagem que temos de Deus. A forma que eu vejo Deus influencia a forma que eu oro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui? Se vemos Deus como um juiz impaciente, se vemos Deus como um juiz
totalmente impaciência, sem paciência, né? Sem amor, sem nada, a nossa oração ela vai ser o quê? Com medo. Temerosa. Eu vou me aproximar, né? Eu vou orar a Deus, meu Senhor amado. Arrepia até a espinha. Se eu tenho essa visão de Deus, eu vou orar dessa forma, com medo. Se eu tenho a visão de Deus como um pai mais ausente, um pai distante, a minha oração vai ser igual. Vai ser uma oração hesitante. Eu vou hesitar de orar, porque eu não tenho a certeza que meu pai está ali. Eu tenho a visão de pai, Deus é pai, mas eu não tenho a visão de um pai presente. Então eu oro hesitando, eu oro ainda com dúvida. Eu vou bambeando ali. Eu já não tenho mais medo de orar porque eu vejo Deus como um juiz. Mas eu oro na incerteza porque eu não tenho na visão de um pai presente. Aí a minha oração ela hesita. Aí eu oro assim, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, se eu estou distante. Pai, a tua palavra fala que através do teu filho Jesus eu tenho saúde plena. Eu tenho onde eu coloco as minhas mãos prospera, onde eu piso o sol é santo, e assim é sobre a minha vida. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que o Senhor possa, porque a gente tem uma insegurança, mas também é a mesma coisa. Agora, quando nós temos a plena certeza, nós confiamos, nós falamos o quê? Eu declaro. Eu posso. Eu posso. Eu tenho certeza. Eu declaro a saúde plena sobre a sua vida. Eu declaro a paz no seu coração. Eu declaro a sabedoria que vem do alto. Eu declaro que nada vai te afligir. Nós declaramos, nós temos apenas certeza que todas as pessoas que entrarem aqui serão salvas e serão transformadas. Eu declaro que onde nós somos a luz. Mas eu não declaro pela minha força. Eu declaro por meio do Filho. Porque o Espírito que habita em nós fala que nós somos o quê? Filho. E esse negócio de ficar falando, eu falei até no discipular, nós foi esse tema que nós trabalhamos. Eu vou mais rápido, porque o dia que está devagar hoje. Esse tema que fica, eu posso, tu possas, me leva a um Deus distante quando eu ouço alguém orando assim. Senhor, que o Senhor possa. Para mim fica tão distante, nós trabalhamos no discipulado essa semana sobre isso. Fica muito distante. É diferente quando eu ouço alguém falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. É diferente do que eu ouço. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa derramar o seu poder sobre nós. Que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito Santo. Para mim, Marli, me leva a um Deus muito distante, que está muito longe. Agora, quando eu ouço alguém dizendo, Senhor, o Senhor pode me abençoar. Por quê? Eu estou firmado no quê? Na palavra. A palavra de Deus diz o quê? Ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ela é completa. Então eu posso orar assim. Senhor, que o Senhor me abençoa, mas me abençoa muito. Teve alguém que orou assim. Quem que orou assim, dona Terezinha? Eu quero que o Senhor me abençoe, mas abençoe muito. Alarga as minhas tendas. Olha que visão de um Deus próximo. De um Deus poderoso, soberano. Um Deus que pode todas as coisas. Então, o que a Emily falou está muito mais a ver com costume. Sim. É costume que a gente vai pegando, né? É hábito. A gente vai tendo costume e a gente vai mudando, graças a Deus. Amém. Porque a gente pode mudar sempre e avançar sempre na palavra de Deus. E para melhorar ainda mais, eu não posso declarar, eu sei que o Senhor quer me abençoar. A gente pode orar e declarar assim, eu sei que o Senhor já me abençoou. Por isso eu recebo em nome de Cristo Jesus. No teu dia a dia, quando vier a dificuldade, quando vier o problema, cara, eu passei muito isso em Curitiba. Quando tinha alguma situação onde eu trabalhava, eu sempre comentava isso com meus líderes. Eu falava, meu Senhor amado, como que eu faço? E os meus líderes, né, na sua sabedoria tão plena e tão tranquilas, eles falavam, declare a palavra. Fale. Deus, eu declaro a tua paz aqui agora nesse ambiente.
Eu declaro a paz que vem do alto, que eu já tenho. Eu declaro a tua calma. Eu declaro o teu espírito sobre mim. Eu declaro o teu controle sobre a minha vida. Minha cabeça faz assim, ó. Nossa, mas é tão simples. E eu tô aqui, parece que estou num liquidificador, me batendo inteiro. E aí você vai vendo a aplicabilidade da palavra, a eficácia da palavra. A gente tá trabalhando aqui hoje a um nível de quem tem a plena certeza, todos nós temos a plena certeza que somos salvos. A gente trabalhando muito a fundo. A pessoa ainda que tem, nós temos essa dificuldade, não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós estamos aprendendo. Mas a pessoa você vai ver quando a gente vai orar, a gente vai usar esses termos, é o quê? É a caminhada. Hoje a gente só está cada vez mais lapidando a forma de falar. Mas a palavra fala que Deus já sabe, que as palavras, já conhecia as palavras antes de sair da nossa boca. Então mesmo que a pessoa fale muitas vezes de que o Senhor possa, que o Senhor saiba, mas lá dentro dele o Espírito sabe do desejo. Aqui a gente está trabalhando aqui algo que a pessoa que ainda tem a ideia de um Deus muito distante, porque existe ainda essa ideia de um Deus muito distante. Consegue entender a diferença? A linha é tênue, mas se tem uma diferença. A gente está falando aqui para quê? Para cada vez mais nós temos a plena certeza de que o Espírito Santo, que o que o Espírito Santo fala ao meu espírito, que nós somos filhos, nós possamos viver dessa forma. Consegue entender? Deixa eu só citar só um exemplozinho rapidinho. Deixa Quando eu falar. falo, obrigada, amor, te amo. Quando eu digo assim, quando eu chego perto de uma pessoa mais velha, se eu não tenho muita intimidade, eu falo o quê para ela? Senhora. Se eu tenho intimidade com a Terezinha, eu não chamo mais ela de senhora, chamo ela de Terezinha. Ela é muito mais velha que eu, mas muito, uns 50 anos mais que eu. Depois a senhora dá uma sapatada nela, viu, dona Terezinha? Chama de senhora. Então eu vejo isso que não é errado, não é estudar, não é cultura, Diego. O que a gente está tentando ensinar é intimidade, relacionamento. E o nosso papel, que nós estamos vivendo isso, é ajudar as pessoas. Jamais a gente vai chegar e corrigir uma pessoa porque ela orou que o Senhor possa. Não, mas a gente vai o quê? Por isso que eu gosto quando fala tudo de mim que você está aprendendo, faz o quê? Ensina outros. Então é isso, não é na questão de cultura, de conhecimento, de sabedoria, não. É na questão de intimidade, de olhar Deus de pertinho mesmo. Quando nós falamos em relação, quando a gente dá o exemplo aqui dessa palavra, nada mais é porque quando a gente fala, isso gera o que na nossa cabeça? Uma memória. Então é um gatilho para a gente pensar. Meu amado, eu não estou aqui, minha mãe não está aqui, ninguém está aqui para falar regra. Está para falar que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, e por quê? Quanto mais nós caminhamos, mais fundo nós queremos ir. Verdade. Essa é a ideia. Então nós vamos construindo. Não estamos para excluir, estamos para incluir. A primeira pessoa que é impactada quando faz o estudo é quem? Eu. A primeira pessoa que toma chapuletada sou eu. Somos nós. E ó que toma, hein? Que é 5 horas da manhã a gente está discutindo a respeito. Entende? Isso que é o legal da palavra. Porque é a forma que a gente vai aprendendo e utilizando para chamar a nossa atenção para a gente avançar cada vez mais para quê? Que vidas sejam transformadas. Amém? Continuando. Olha só. Então, se vemos um Deus como um pai ausente, a nossa oração será hesitante. Mas se entendemos que Ele é um pai que já nos recebeu, que já está atento, presente, interessado, então nós oramos como? Descansando, com confiança, com liberdade. C.S. Lewis diz assim: a oração em sua mais alta forma é amor. Amar a Deus ao ponto de querer estar com Ele. Não para pedir, mas para estar. Está vendo como a gente está trabalhando a ideia de posição de filho? Cada vez mais, para a gente entender quem nós somos, para a gente não ter mais dúvidas. Então, para Lewis, orar é estar o quê? Estar na presença, não para informar a Deus, mas para ser formado por Ele. Não é sobre resultados, é sobre o relacionamento. Oração na nova aliança, ela é o quê? Moldada por esse tipo de comunhão. Ela não acontece só em momentos específicos. A oração, ela invade a nossa rotina.
O nosso cotidiano preenche o nosso cotidiano, transforma cada ato em conversa contínua com o Pai. Paulo escreve lá na carta aos Tessalonicenses assim: orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. E isso só é possível porque o quê? Nós temos o acesso, que esse acesso ao Pai não é interrompido. Orar continuamente, então, só faz sentido aonde? Se a presença de Deus, ela é contínua também. Por isso nós oramos continuamente. Eu não vou falar. Ah, tá. Achei que você fosse falar. Mas eu ia falar com o Diego, a escola dominical, para levantar texto, igual o Diego levantou. Sim. Aqui é para isso, a gente tem que levantar essas questões. Não tem coisa melhor do que você, quando a gente está explicando, a gente está explanando um assunto, o Amilcar vai me entender, quando alguém levanta a mão e fala assim, eu tenho uma dúvida. É sinal que ela está o quê? Atenta e está pensando, não é, Amilcar? Tem coisa pior do que você está falando e de repente você está conversando, resolvendo o assunto e aí fica um silêncio, você faz uma pergunta, você não tem um contraponto. Aí você fica assim, será que está pensando ou será que está dormindo? Então, meu amado, a gente está aqui para fazer o quê? Pensar. Aproveita, use e abuse do teu pastor. Ah, pastor, o Natan falou umas abobrinhas lá na frente domingo. Ixi, esse menino, não sei o que está acontecendo, começou a falar umas besteiras ali, eu não estou gostando. Chega lá, chega em mim, sem problema nenhum, a gente vai junto, vamos junto lá conversar com o pastor. Pronto, a gente está aqui para isso, para a gente crescer junto. Oração, isso é oração, é relacionamento, é crescimento. Olha só, orar continuamente só faz então sentido se a presença de Deus for contínua também. E ela é. Jesus prometeu o quê? Mateus 28, 20. Jesus diz assim: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então a presença, ela de Deus, ela é contínua, porque o próprio Senhor falou que estaria conosco até o fim dos tempos. Amém? Amém. Essa consciência, ela nos liberta. Ela cura a culpa daqueles que não sabem orar como gostariam. É o convite à oração sincera, viva e presente. Como afirmou o nosso fundador, que eu chamo carinhosamente de vovô Wesley, ele diz assim, fundador da nossa igreja, ele falava, ele sempre unia a graça com a prática da nossa vida, e ele fala assim em um dos seus sermões: a oração é a respiração da alma redimida. Se não orarmos, é porque não percebemos que já estamos vivos em Cristo. A oração é a respiração da alma que foi redimida. Se não orarmos, é porque não recebemos que já estamos vivos em Cristo. Para Wesley, a oração não era moeda de troca, mas um fruto do quê? Da regeneração operada pelo Espírito. Orar, então, é respirar como filho, não performar como servo. Orar, então, é nós sabemos que nós somos filhos. Orar é respirar como filhos. Respiramos como filhos porque recebemos do Senhor. E nós não precisamos performar, fazer uma performance como servos. Nós respiramos porque nós sabemos quem nós somos. O sopro de vida foi dado a nós. Lembra, o servo, Deus não chama mais de servos, mas nos chama de amigo. Quando falamos de servo, a ideia é do quê? De estar distante. O servo, ele precisa mostrar serviços. Não é? Se ele não mostra serviço, ele não está sendo servo. O filho não precisa mostrar serviço. Certo? Não é, então, não é apenas os momentos de palavra que são oração. Olha só, a nova aliança nos ensina que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando não sabemos o que dizer, estamos orando. Amém, graças a Deus. A ideia de intimidade é tanta que muitas vezes nem o Espírito está orando, está gemendo. Mas ele está orando. Por quê? Comunhão constante com o Pai.
Todo mundo ligado até aqui, tranquilo? Olha só. Mas tá meio ligado, meio desligado. Eu não bati. Tá acabando a aula, o povo vai cansando. Eu não bati, o Diego bateu. Então, olha só, quando não sabemos o que dizer, estamos orando. Isso também é a graça. O Espírito conhece nosso coração e nos alinha à vontade do Pai, mesmo nos nossos momentos de silêncio. Orar também é deixar-se conduzir por Ele, não apenas expressar a nossa palavra, mas nos abrir para que Ele ore em nós. Por isso que Jesus fazia o quê? Frequentemente se retirava para orar. Jesus orava. Não porque precisava informar ao Pai de algo que o Pai não soubesse, mas porque Jesus amava a comunhão que ele tinha com Deus. O relacionamento com Ele. Em João 5,19 diz assim: o filho nada pode fazer de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Ou seja, Jesus só fazia do que fazia porque sabia que o Pai já tinha feito. Por isso que o filho não podia fazer de nada de si mesmo, mas daquilo que o Pai fazia, o relacionamento que ele. A oração, então, é esse lugar de ver, de ouvir, de alinhar, de descansar. Jesus, sendo o Verbo eterno, dependia da oração porque era, acima de tudo, um filho em comunhão com o Pai. A oração de Jesus é o modelo de oração do reino. Não uma busca egoísta, mas uma entrega confiante e parceira ativa no céu. A oração, então, não é começar algo, é entrar no que Deus já está fazendo. Não é conquistar, é receber o que já foi preparado. Amém? Amém. E todo mundo inteiro até aqui? Sim. Amém. E nós finalizamos então assim essa primeira aula. Por isso, né, o chamado de Deus não é para nos esforçarmos mais para orar, mas para nos lembrarmos de que fomos recebidos, de que o caminho já está aberto, de que a oração é o ambiente natural de quem nasceu de novo. Quando oramos, nos realinhamos aos céus. E não há espaço para fingimento. O Pai já nos conhece, Ele não espera palavras decoradas, mas corações despertos. Ele não espera técnica, mas verdade. Salmo 145, 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Uma tarefinha para você. 1 minuto. Então, 1 minuto. Olha só, que durante essa semana, então, você reserve um momento no seu dia para orar sem pedir. Você não vai pedir. Nós não vamos pedir. Apenas chamando Deus de Pai e ficando em silêncio. Fala: Pai, estou aqui. Pai, eis-me aqui. Pai, e ouvindo, ouça o teu espírito, creia que teu espírito fala ao teu espírito que você é filho. Treine isso. Ai, Natan, mas tem que treinar agora, né? Mas no espírito está pronto? Tem. Precisa. O nosso ouvido carnal precisa ser treinado. Com certeza. A nossa mente humana precisa ser treinada. Por isso que a gente fala da palavra, quando a gente diz, né? Se tu podes. É um ato de treinar, para lembrar que eu sei que Deus pode. Não é porque é errado, ou porque, ai meu Deus, ele vive na lei. Nossa, ele é um burro, não sabe de nada. Não! É para você pensar, toda vez que a gente for orar, falar assim, tu pode, nossa, meu Deus que é meu Pai, Ele já fez. Ele pode, Ele quer. Amém? Amém. Nessa semana, eu e você, nós possamos parar e chamar Deus de Pai e ouvir e crer e saber que Ele fala constantemente ao nosso coração. Amém? Amém. Fique de pé.
Pai, muito obrigada porque nós podemos te chamar de Pai. É verdade, Muito obrigada Senhor. porque nós podemos estudar a Tua Palavra. Muito obrigado porque Tua Palavra ela é viva e eficaz. Amém, Nós declaramos Jesus. que tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã Sim, já Senhor. encontrou solo fértil, Sim, ó já Deus. achou boa terra, pois o nosso Amém, coração Jesus. já foi Amém. preparado pelo Teu Sim, Espírito. Senhor. Nós declaramos e temos a plena certeza que o Teu Espírito clama ao nosso Espírito e nos Amém. diz que nós somos os Teus filhos. Amém, Hoje nós Jesus. podemos e nós temos o livre acesso a Ti, Pai. Como nós vimos na Tua palavra que nós não temos mais medo, É mas nós verdade, temos a Deus. certeza que o Senhor já nos aceitou. Amém. Pai, eu declaro que nesse tempo de estudo da Tua palavra sobre oração, nós iremos crescer cada vez mais, Sim, Pai. Senhor. Nossos olhos e os nossos ouvidos serão treinados, Pai, Amém, para Jesus. entender cada vez mais da Tua palavra. Sim, Senhor. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, pela Tua presença em Sim, nosso Senhor. meio. Em nome Eu de quero te Jesus. agradecer, Jesus, pela Tua obra completa lá na cruz. Amém, E eu quero Jesus. agradecer pela vida de cada um Sim, que está Senhor. aqui Muito nesta obrigada, manhã. Deus. Muito Que a mesma obrigada. paz, que a mesma alegria, que a mesma certeza de que somos filhos, que os trouxeram aqui, os leve nesta manhã, Sim, Pai. Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Toda a honra, Deus, Sim, toda a ó glória Deus. seja dada a Ti, para todos sempre e eternamente. Amém. Amém. Vá Glória em a Deus. paz, que o Senhor continue te acompanhando.